gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim contar pra vocês como eu descobri a minha gravidez. Em fevereiro de 2020, a minha menstruação já estava atrasada Corta pra mim. Já estava atrasada há mais ou menos uma semana e pouquinho. E eu tava achando aquilo muito estranho, porque a minha menstruação ela atrasava sempre, no máximo, 3 dias. Ou ela vinha na data, ela atrasava 3 dias. E aí a minha última menstruação tinha sido dia 4 de janeiro. Em fevereiro não veio pra mim. E aí ficou essa semana e eu achando estranho. Comecei a sentir algumas coisas, senti enjoo, senti que tudo tava com cheiro estranho, ficar tonta, me sentir fraca, me sentir com muito sono. E aí eu tava achando aquilo muito estranho e contei pro meu namorado. E aí a gente ficou meio naquela, assim, será, não será? E aí eu esperei mais tempo. Deu uns 13 dias e eu comecei a vomitar. Foi uma quarta-feira, eu até faltei aula. Fui pro ônibus, pro ponto do ônibus, e não fui pra escola porque eu não tava me aguentando de tanta ânsia de vômito. E uma sensação ruim, assim, no estômago embrulhando. E aí eu voltei pra casa. E teve até gente maldosa que falou que eu tinha que ficar com meu namorado e tal, porque ele voltou pra me deixar em casa e acabou perdendo o ônibus. Então, fiquei na quarta, quinta e sexta passando mal. Fui no hospital na quinta e a médica me passou um teste de gravidez. Isso eu fui com a minha sogra. E a médica me passou um teste de gravidez. E aí eu fiquei no soro lá no hospital. Durante a minha gravidez eu fiquei várias vezes no soro. Só que isso é outra história. E na sexta-feira a minha sogra foi lá em casa me buscar pra gente fazer esse teste. Ela inventou uma desculpa pra minha mãe pra gente poder ir pro hospital. E aí a gente foi pro hospital 1h pouco pra fazer o teste. Eu fiz o beta. E aí eu voltei pra casa e fiquei em casa, meu namorado foi pra lá. E os meus pais estavam achando muito estranho tudo aquilo que eu tava sentindo e tal, o fato da minha sogra ficar indo me levar pro hospital, entendeu? Eles começaram a pôr na cabeça deles que tinha algo de errado e sentaram comigo e com meu namorado pra perguntar pra gente se a gente já tinha feito alguma coisa, se poderia ser uma gravidez. Só lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o teu like, se inscreve se o botão estiver vermelho, compartilha esse vídeo e clica no sininho das notificações. Continuem aí. Só que como eu não tava nem um pouco pronta pra falar sobre isso com meus pais, porque quem conhece meu pai sabe o jeito que ele é, então eu não me sentia nem um pouco segura de falar sobre isso com eles, a gente mentiu, a gente falou que não, na cara dura eu falei que não, que a gente nunca tinha feito nada disso e que era só uma virose e que não precisava se preocupar e tal. E aí meu pai saiu com o cachorro pra dar uma volta e a minha mãe foi lá pra dentro pra cuidar nas coisas da cozinha e eu com meu namorado fomos pra calçada. E aí, nessa mesma hora, a mãe dele mandou mensagem falando que tinha acabado de buscar o teste, isso era umas 3, 4 horas da tarde, e o beta tinha dado positivo. E tipo, eu não tava preparada pra isso, porque eu também já tinha colocado na minha cabeça que deveria ser a virose, né? Tipo, eu tava assim, meu Deus, tomara que seja virose. Mas eu comecei a querer rir na hora, falar sinceramente pra vocês. E, tipo, eu não parei menos dizer meu marido, a gente não se abraçou, nem nada. A gente ficou assim, meu Deus. E aí eu comecei a rir, falando que só podia ser piada. E depois eu comecei a chorar, porque a minha sogra confirmou que era verdade, que não era piada e tudo mais. Eu pensei que ela devia estar rindo, fazendo piada com a minha cara, pra mim ter um ataque do coração. E aí a gente dialogou e ele disse que, meu namorado falou que a gente tinha que contar agora. Não dava mais pra levar essa mentira pra frente. E aí a gente entrou, fui falar primeiro com a minha mãe que ela tava sozinha. E eu já entrei chorando, desabando, comecei a tremer. E eu comecei a chorar muito, falei pra ela, pedi desculpa por ter mentido e tudo mais. Eu contei pra ela que eu tava grávida. Ela perguntou quando vocês descobriram isso. Eu falei agora, no exato momento. E aí a minha mãe foi super compreensiva, falou que essas coisas acontecem e que a gente tem que tomar cuidado e tal. E minha mãe foi super, super compreensiva. E aí eu tava tendo um ataque no meu coração, chorando. E meu namorado tentando me consolar. Ele sempre foi muito compreensivo comigo, ele sabia da responsabilidade que era dele, né? E aí meu pai entrou e a minha mãe foi conversar com ele sobre isso.
E ele ficou tipo, por que vocês mentiram? Por que não falaram logo? Quando que foi isso? Quando vocês descobriram? Tal, e sabe? Só que, graças a Deus, ele não me expulsou de casa, nem me bateu, porque esse era o meu medo, sabe? De ser expulsa de casa, dele me dar uma surra ou alguma coisa parecida, mas graças a Deus não aconteceu nada assim. E aí, quando foi no sábado, dia 22 de fevereiro, eu e meu namorado já tava fazendo 11 meses de namoro nesse dia. E minha família e eu fomos na casa dele conversar com a família dele sobre isso, sobre como que ia ser e tudo mais. E aí, os meus pais deixaram a gente fora da conversa. A gente saiu para eles conversarem. E ficou combinado que eu ia ficar com ele lá na casa dele no final de semana. Que isso era no sábado. E aí acabou que, pelo fato de eu não querer voltar, e ele também não. Porque assim, os meus pais até que levaram numa boa. Só que eu conheço bem o meu pai e eu sei que de vez em quando ele ia ficar tocando naquele assunto. E tudo aquilo que estava acontecendo já estava me machucando. Então se a pessoa ficar só, sabe? Ia ser muito pior pra mim. E até porque eu tava mal, vomitando o tempo todo. E aí eu preferi ficar com ele. E aí a gente passou uns 2, 3 meses. Um mês na casa da avó dele e acho que 2 meses com a mãe dele. E depois a gente veio pra essa casa que a gente tá, que só mora a gente. E eu vim pra cá com 5 meses de gravidez. E eu tô aqui até hoje, meu bebê já tá com 3 meses. E foi isso, gente. Essa foi a reação dos meus pais. Foi assim que eu descobri a gravidez. Terminar esse vídeo com ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe muito. Beijinho pra vocês.